No capítulo 24 e verso 8 do Evangelho de São Mateus, Jesus é categórico em dizer dentro do sermão profético: mas tudo isso são princípios de dores, tendo em vista que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, que a qual está se cumprindo esse sermão, que a qual Jesus Cristo, no capítulo 22 e verso 3 de São Mateus, ele estava falando, respondendo à pergunta dos seus discípulos. Quando falamos em dores, nós vamos para uma guerra que a qual recentemente se iniciou entre a Ucrânia e também a Rússia. Lá está mães, pais, filhos e filhas desesperados, perdendo pessoas queridas nessa guerra sangrenta. Porém, dentro da Bíblia Sagrada, Jesus Cristo falou de tudo isso e muito mais. Tendo em vista que eu volto para o sermão profético, eu vou agora para o verso 7 do capítulo 24 de São Mateus. Jesus diz: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Nós estamos vivendo esse período, o período do sermão profético. Porém, há possibilidade de haver uma guerra mundial, tendo em vista que as nações estão preocupadas. Homens, mulheres perguntam: há possibilidade de haver a terceira guerra mundial, através dessa guerra que recentemente se iniciou? O que diz a Bíblia Sagrada? Haverá melhora? O que a Bíblia nos orienta no dia que nós estamos vivendo? Há possibilidade de uma guerra mundial, ou seja, a terceira guerra mundial, tendo em vista que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra houve uma mortalidade terrível na Guerra Mundial. Seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Quem vos saúda com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão Cristo, Edson Pereira. Observamos um detalhe muito importante. Haverá, além desta guerra, que a qual se iniciou entre a Rússia e a Ucrânia, há possibilidade de haver ainda mais guerra, para se cumprir o verso 7 do capítulo 24 de São Mateus. Porém, se você for na continuação do sermão profético, e você for no capítulo 21 e verso 5 de São Lucas, que inicia, mas já no verso 11, que a qual Jesus fala acerca de terremoto, pestilência e sinais espantosos do céu, você não vai pegar falando Jesus Cristo acerca de guerra. Mas, porém, após o arrebatamento da igreja, haverá ainda mais 3 guerras. Isso mesmo, tendo em vista que na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, houve uma mortalidade muito grande, como até o dia de hoje está havendo. Mas, porém, haverá uma outra guerra. Quando falamos em outra guerra, eu vou para o capítulo 2, verso 4 de segunda carta de Paulo ao Tessalonicenses, que a qual este homem, quem é ele? O líder mundial. Ele assume a liderança mundial, ou seja, uma política só, tendo em vista que o mundo não tem paz, o mundo está em guerra, o mundo está em batalha, o mundo está preocupado. Para se cumprir, capítulo 5 e verso 3 de 1 Tessalonicenses, este homem é o único que vai colocar uma paz no mundo. Quem é ele? O líder mundial, o anticristo. Ele se assenta no trono em Jerusalém. Porém, ele comanda toda a política e coloca um exército só. Agora observa um detalhe importantíssimo dentro da escatologia. Para se cumprir, capítulo 7 e verso 24 do livro do profeta Daniel, a parte B do versículo. Dentro dessa parte B do versículo, eu vejo a qual será diferente, e abaterá 3 reis. Ou seja, quando falamos em reis, nós estamos falando do ministério do líder mundial, que a qual não vai haver presidente, mas sim reis. E rei, ele não tem esquerda, ele é
ou é com ele ou morre. Porém, esses 3 reis, que a qual assumirá os seus países na liderança do líder mundial, não vão querer concordar com a liderança desse líder mundial. Mas, porém, esse líder mundial, ele terá o apoio das 10 maiores potências do mundo e dos seus gestores. Porém, 3 governos, ou seja, 3 reis, têm que ser abatidos. Por quê? Um ponto importante na escatologia: esses não vai aceitar a unificação de uma religião só. Outra, ele não vai aceitar que seja um exército só no mundo inteiro, dominado pelo líder mundial. Porém, então isso demonstra a Bíblia Sagrada, que haverá uma das maiores batalhas, das maiores guerras, que a qual houve e jamais haverá, que é uma dessas, que a qual esses 3 reis, esses 3 governos serão abatidos. Agora, quando fala em governo, em reis, não está falando de massacrar a população, não. Porque hoje eles se levantam contra um país, mas em vez do presidente da Rússia ir direto no presidente da Ucrânia e pegar o líder para amenizar a situação, não, eles contra-atacam os civis, ou seja, a população inocente, matando criança, adolescente, jovens, senhoras e senhores, idoso e idosa. Então quer dizer o quê? Para ferir o quem? O líder da Ucrânia. Mas, porém, nesse período do líder mundial é o contrário. Quando fala em abater 3 reis, está falando de um líder mundial que vai ao encontro do líder desse país que não aceita a sua gestão, não aceita as suas ordenâncias. Então isso demonstra que vai haver uma guerra terrível. Porém, outra batalha que também vai haver. Este homem, assentado no trono em Israel, para se cumprir 2:4, 2 Tessalonicenses, que é o líder mundial, o anticristo, ele agora tem todos os exércitos nas suas mãos, um exército só. Tem as 10 maiores potências, os seus gestores o apoiando. Agora observa, capítulo 11 e verso 3 do livro de Apocalipse, está escrito: mede o átrio fora do templo, porque darei poder às nações e pisarão Israel por 42 meses, que é 3 anos e meio. Ou seja, esse líder mundial, ele convoca todos os exércitos do mundo inteiro. Aí é onde que entra o quê? Entra a Terceira Guerra Mundial, onde todos os exércitos do mundo inteiro levanta-se contra Jerusalém para se cumprir o quê? Capítulo 11 e verso 3 de Apocalipse. Agora observa só, no capítulo 19 e verso 19 de Apocalipse, olha só o que diz a Bíblia Sagrada acerca dessa guerra, que é a guerra do Armagedon. Observa só, capítulo 19, verso 19 de Apocalipse, está escrito assim: e vi a besta. Ó, quem é essa besta? O líder mundial, o anticristo, que está no templo em Jerusalém, ou seja, sentado lá e convocando todos que? Os exércitos e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. Ou seja, esse cavalo, que a qual Jesus, aqui na Bíblia Sagrada, no Apocalipse está falando, é o quê? É Jesus Cristo, que quando esse líder mundial convoca todos os reis da terra e os seus exércitos para ir contra-atacar Jerusalém, agora Jesus ele vem montado no cavalo e seus exércitos para se cumprir o quê? Livro do profeta Zacarias. Eu vou lá para o livro do profeta Zacarias e já vamos ver contigo aqui no capítulo 14
E olha só, presta atenção, que é a guerra do Armagedon. Livro de Zacarias. Porém, já vamos ver aqui com vocês. Espera aí só um minutinho. Aqui, ó. Livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, olha só. E verso 4, que diz assim: e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, para o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente, e para o ocidente haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Ou seja, aqui Jesus vem para guerrear contra quem? O líder mundial, os reis e esses exércitos que sobem contra quem? Contra Jerusalém. Aí se cumpre livro de Apocalipse. Eu vou lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 16 e verso 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Ou seja, essa guerra, ela vai ser uma guerra terrível, uma guerra cruel, uma guerra a qual a mortalidade será muito grande também. Inclusive, quem vai guerrear é o próprio Senhor Jesus Cristo. Outra guerra também, a qual está por vir, essa é a mais terrível, é a batalha do Gog e Magog, capítulo 20 e verso 7 de Apocalipse, que diz assim, e o verso 8 e o verso 9. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, e cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Ou seja, essa daqui vai ser a mais sangrenta de toda a história do mundo, ou seja, a mortalidade, porque serão milhões de pessoas que no reino milenar, a qual Satanás será solto depois de 1000 anos. Depois de 1000 anos, Satanás será solto, vai enganar os que estão no reino milenar. Enganar. Agora, a igreja não vai ser enganada, não. Mas, porém, eles vão enganar quem? Essas crianças que vão crescer no reino milenar, essas pessoas que morreram, essas crianças que morreram abaixo de 7 anos, que subiu no arrebatamento, para se cumprir capítulo 24, verso 19 de São Mateus, que Jesus, ai das grávidas que amamentam naquele dia, porque, por causa do arrebatamento, vão crescer no reino milenar. Essas pessoas que têm problema mental, psicológico, que ela tem que ser cuidada como fosse uma criança, também vai crescer no reino milenar, aí vai ser pregado o evangelho eterno para eles, que não é o tema, que é muito extenso, e ali o diabo vai conseguir seduzir, juntar, para guerrear, aí onde que vai descer fogo do céu, para se cumprir o verso 9 do capítulo 20 de Apocalipse. Vai descer fogo do céu e vai massacrar, ou seja, vai acabar. Então essa é uma das maiores guerras de toda a história da humanidade. Daqui para frente é lutarmos pela salvação e pela vida eterna. Daqui para frente não tem melhora aqui nessa terra. Você vai ver, você vai ouvir, nós vamos ver e ouvir. Até recentemente eu estou agora no Kawaii e também no TikTok. Antes dessa guerra, eu já estava falando do capítulo 24 e verso 7 de São Mateus, de um ênfase em cima de um tema, para trazer no Kawaii, para que as pessoas venham entender a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus, ela é irrevogável. Então, no momento, essa guerra, não há possibilidade de guerra mundial, mas a guerra mundial, ela vai vir, mas só após o
arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe, que Deus vos ilumine. Quem vos despede com uma paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, Edson Pereira.